Durante a fase de obra, a Caixa ela antecipa os primeiros 20%. Nesse momento é para quem já tem o terreno ou mesmo com o terreno financiado? Salve galera, iniciando mais um episódio no Container Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto aqui que para algumas pessoas, principalmente para quem não conhece, pode ser um assunto um pouco complexo. Mas quando a gente fala com alguém que é especializado no assunto, vocês vão perceber que acaba sendo algo não tão complexo, algo que pode ser até simples, né? Mas claro, tem que ter um especialista para poder ajudar. Nós vamos falar aqui sobre financiamento da Caixa Econômica Federal para a construção civil. Não sei se vocês sabem, é possível você comprar um terreno e construir a sua obra com o recurso da Caixa Econômica, através de um sistema chamado, ela vai explicar um pouco aqui como chama esse sistema, porque ela é especializada nisso, mas você pode financiar a sua obra inteira, inclusive o terreno. Eu estou aqui com a Marinês Carvalho, especialista em financiamento da Caixa Econômica Federal, uma correspondente bancária. Tudo bem, Marinês? Tudo ótimo, João. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui com você. É uma grande honra aqui para mim. Até que fim, né? Até que enfim, né? Enrolei Na bastante a hora certa, Marinês. dá tudo certo, né? Eu penso assim. A gente marcou, remarcou, mas agora acabou dando certo aí. E a gente vai falar um pouco aí, trazer esse assunto que para alguns é meio complexo até. Verdade. Ainda tem uma complexidade num assunto, né? Mas que é bem mais simples do que se imagina, né? Eu sou Marinês Cavalaro, sou correspondente bancária da Caixa e antes da gente falar um pouquinho da construção financiada, eu gostaria de falar, inclusive, sobre o correspondente bancário, né, que poucas pessoas também conhecem essa função, né, essa possibilidade de facilitar a vida. Né? Eu digo que nós somos realizadores de sonhos, né, e Sim. também facilitadores da vida corrida de hoje em dia. E um correspondente bancário, a ideia é tirar a pessoa de dentro do banco, né, fazer com que ela tenha facilidades de atendimento através de WhatsApp, e-mail, fora de horários bancários, que a gente sabe hoje em dia que a vida está muito corrida, né? Exatamente. Normalmente o que a gente faz para a gente mesma, a gente faz fora do horário de trabalho. A gente não consegue muitas vezes conciliar, né, o que é para nós dentro do nosso horário de trabalho. Então, a ideia do correspondente bancário, a Caixa criou há mais ou menos aí praticamente há 20 anos o correspondente, mas ainda não é tão divulgado. Então, para você que queira fazer financiamento de imóvel usado, novo, fazer um consórcio ou a construção financiada à Caixa, nós estamos à disposição para te atender através de WhatsApp. A gente faz todo o atendimento online e o cliente vai uma única vez na agência da Caixa para assinar contrato. Então, a gente facilita tudo, sem ter que pegar fila, sem ter que ter senhas, né? Que a gente sabe que a Caixa tem um atendimento social muito forte, que muitas vezes mistura com a parte habitacional. Então, a nossa ideia é levar essa facilidade, né, e a realização. Então na verdade é construção financiada. Essa é a modalidade. Isto. Hoje nós vamos falar sobre a construção financiada, que tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né, que não sabem que tem disponibilidade. Eu atendo muitos construtores, atendo muitos engenheiros, arquitetos, mas ainda nós temos muitos que ainda não têm acesso, não têm conhecimento, ou se conhecem, acham que não é para eles, né? Há 15 dias mesmo atendi um engenheiro que é construtor, tem uma construtora, ele falou, Mari, eu achei que não fosse para mim, eu achei que fosse uma coisa tão gigante que eu não tivesse acesso. Né? Então, é trazer essa possibilidade, né? Inclusive ele tem a intenção de crescer na construção, porque todo engenheiro, todo arquiteto quer um dia chegar lá, ser uma RMV aí, né? Fazer uma construção gigante, né? Exatamente. De Minha Casa Minha Vida. Então, eu sempre digo que é um começo, né? É um aprendizado, porque a construção financiada é uma operação praticamente igual à construção aí de 100, 200, 300 unidades de um Minha Casa Minha Vida ou de um SBPE. Por quê? Tem toda a documentação necessária para a aprovação do cliente, depois tem toda a aprovação necessária para a construtora, né, para quem está vendendo o imóvel, e depois a fase de obra.
e finalmente lá o imóvel construído, né? Então, a construção financiada, a ideia é trazer como que essa operação é descomplicada, né? Como que a Caixa atua com a construção financiada? Temos 3 possibilidades de construir com a Caixa. Eu digo que a Caixa pode ser o seu sócio, né? E quando você procura um sócio, muitas vezes, né, o construtor, o engenheiro, o arquiteto, a pessoa envolvida com a construção, geralmente você procura um sócio que possa entrar com a parte da grana, não é? O dinheiro, que muitas vezes você não tem o dinheiro para começar ou não tem o dinheiro suficiente. Então, a Caixa, você pode vê-la inicialmente como o seu sócio, é a sua sócia, né? Por quê? Porque ela vai entrar com o dinheiro da construção. E o que difere a construção financiada de uma construção normal? Né? Chegou um cliente para você, ele quer construir um imóvel aí de 400, 500 metros quadrados, e aí você fala, qual a diferença? Né? Se ele não tem todo o dinheiro, nós vamos fazer o financiamento. E aí vai entrar uma única diferença. Vocês vão ter que preparar uma planilha chamada PCI, que se você for construir sem o financiamento, não é necessária. Né? Porque a planilha PCI, ela traz é uma planilha que você vai apresentar os custos, né? O custo físico-financeiro ali, e é isso, a diferença é essa, né? O restante, o correspondente, chegou um cliente interessado, você vai passar para mim, eu vou fazer o atendimento, eu vou verificar qual o valor que ele tem disponível, né? Porque isso é muito interessante, saber inicialmente quanto que o cliente tem disponível de valores, né? Para você até saber como que você vai construir, qual vai ser o projeto, e não fazer um projeto, de repente, pensando em 1 milhão, sendo que ele pode construir 2, 3 milhões e tem essa capacidade financeira para isso. Então, a gente sempre pensa, primeiro momento, direcionar o cliente para nós para saber valores. Qual valor ele vai ter de capacidade financeira disponível. Apresentou os documentos para a gente faz a avaliação, devolvo para você. Você é arquiteto, engenheiro, que vai acompanhar a obra. E aí, vocês vão preparar os documentos necessários, que aí já são documentos normais, como a ART, RRT, a prefeitura vai ter que fazer a aprovação daquele projeto. Então, tudo que já é normal para uma construção, mas a planilha da Caixa chamada PCI. Preencheu esses documentos, encaminha para mim. Aí nós vamos abrir uma demanda para o engenheiro da Caixa fazer uma visita até o terreno, ver a viabilidade daquele projeto, a viabilidade do terreno, verificar se aquele terreno tem o porte, né, do terreno, vai avaliá-lo para saber se ele tem capacidade para aquele projeto. Aprovado, devolveu, a engenharia da Caixa devolve para a gente um ok com o laudo, e aí nós vamos agendar uma assinatura na Caixa. Aí já vem a assinatura do contrato com poder de escritura, né? Se o terreno, quais são as possibilidades da construção, né? Eu até criei esse modelo aqui é uma mini cartilha que eu chamo, né? Que é para o engenheiro ter uma ideia de todo o processo, né? De saber como que decorre todo esse processo, como eu já falei, né? Que é a pré-aprovação, depois a personalização da planta, a aprovação da viabilidade do projeto com o engenheiro, vem uma análise jurídica final da Caixa, assinatura do contrato. E aí nós trazemos as possibilidades de terreno e construção, ou seja, o cliente não tem o terreno ainda, é possível ele fazer o financiamento do terreno mais a construção junto, que aí financiaria 80% de cada um, né? Se o cliente já tiver o terreno próprio, aí é maravilha, porque aí a Caixa pode ser realmente a parceria que ele precisa de financiar até o 100% da construção, dependendo da capacidade financeira do cliente. E também reforma e ampliação. Então, nós sabemos que tem muitos engenheiros e arquitetos que são direcionados apenas para reformas, grandes reformas e ampliação, e às vezes o cliente quer fazer uma piscina, um ofurô, quer já fazer o término ali da obra, né, da construção toda, e pode faltar algum recurso para isso, e a Caixa permite que inclua isso, todo esse serviço, esse trabalho no financiamento, né? E aí tem os modelos construtivos também, que pouco se fala sobre isso, né? Mas os modelos construtivos aceitos atualmente, além da alvenaria, nós temos o steel frame,
o wood frame, né? E também de madeira. Então, são possibilidades que às vezes hoje, né, a gente tem escutado falar muito mais sobre o steel frame, né, descaracterizando o steel frame somente para alto padrão, né? Dá para a gente trazer o steel frame também para um médio padrão e abrindo esse leque de possibilidades, né? Então, quando a gente fala da construção financiada, de todo esse processo, a assinatura, o cliente foi na agência da Caixa, assinou o contrato, depois vem a fase de obra, né? Durante a fase de obra, a Caixa ela antecipa os primeiros 20%, quando não se fala em Minha Casa Minha Vida, né? E não utilizando o fundo de garantia, porque também é uma possibilidade. De repente, a pessoa tem um dinheiro ali no fundo de garantia e não tem imóvel em nome dela ali naquela região, onde ela mora, onde ela trabalha, ela tem a possibilidade de construir utilizando também o fundo de garantia nesse financiamento. Mesmo a casa não estando pronta, né, que a gente vai pensar assim, é um terreno inicialmente, para esse tipo de construção, a Caixa permite a utilização do FGTS, tá? Porém, ela não antecipa valor, ela trabalha com reembolso. Já se a pessoa não utilizar o fundo de garantia na modalidade SBPE, que é utilizando recursos de empréstimos e poupança, o que acontece aí? O cliente consegue antecipar seus primeiros 20% do financiamento, né? Então, já é um pontapé ali para ele começar a construir sem ter que dispor do dinheiro dele, né? Nós temos muito caso, João, de clientes que estão utilizando a construção financiada como alavancagem. Então, ele traz um cliente com um CLT, com uma boa renda ali formal, né? Ali, o cliente consegue fazer o financiamento em nome dele, o construtor constrói e vendem e tiram a vantagem ali da venda entre os dois. Ou o construtor já consegue um cliente para comprar o imóvel com o valor de pronto. Então, tem N possibilidades de alavancar, de levar a construção. Inicialmente, para quem vai começar construindo para terceiros, mas o que tem alavancado muito é construir para si mesmo, né? Então, você constrói, aí você tem uma rentabilidade ali de 30%, 40%. Então, o que a gente costuma dizer que não tem para ninguém aí, não tem bolsa de valores, não tem nenhum outro tipo, né? Nenhum tipo de investimento que tenha um retorno tão grande quanto a construção financiada. Então, para quem quer investir, para quem tem essa visão, né, de trazer uma rentabilidade maior, né, é um momento, né? Sim. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida. Quando você fala dos 20%, que a Caixa Econômica ela é um aporte, você falou isso? Isso, é uma antecipação. Uma antecipação. Nesse momento é para quem já tem o terreno ou mesmo com o terreno financiado? Eu fiquei confuso. Sim. Sim. A Caixa ela vai antecipar tanto para o terreno, se a pessoa já tiver o terreno, ele pode antecipar na construção. Agora, se ela tiver terreno mais a construção, também é possível fazer essa antecipação, tá? Só não é possível fazer se a pessoa quiser utilizar o fundo de garantia. Entendi. Ou se for no Minha Casa Minha Vida, tá? Com isso eu recursos entendi. do FGTS, a Caixa não permite essa antecipação. Mas seja no terreno mais construção, ou somente a construção é possível. Porque como que acontece quando é terreno e construção? Porque tem um vendedor ali no meio do caminho, né? Tem o dono de um terreno que a Caixa vai pagar. Então, o que a Caixa faz? Assinou o contrato com a Caixa, os documentos vão para o cartório para transferir, né, o imóvel, o terreno para o nome de quem está comprando e que vai fazer o financiamento da construção. E aí a Caixa vai pagar os 80% para aquele dono de imóvel, dono do terreno. Certo. Pagou os 80%, ela tira o vendedor da jogada, tá? O proponente, né, quem está comprando, fazendo o financiamento, vai pagar os 20% em dinheiro para o vendedor, e aí então começa a fase da construção.
aí sim a Caixa vai antecipar os 20% do financiamento para a construção, tá? E mensalmente a Caixa vai cobrar a taxa, os juros, né? Os juros de obra, de acordo com os valores que ela for liberando. Então, os primeiros 20% são antecipados, os demais é sempre com postecipação. Constrói, a Caixa reembolsa. Constrói, a Caixa reembolsa. Entendi, Né? entendi. Então, ela antecipa 20% para ele iniciar a obra. Sim. Aí ele inicia a obra, tá? Aí ele começa a receber depois que ele coloca pelo menos os 20%, é isso? Isso, ele vai Porque ele vai ter que preencher a planilha. Isto. Então, ele faz tem que fazer bem estruturado aquela planilha para que naqueles primeiros 20% ele consiga dar uma boa alavancada, né, Exatamente, na obra. na obra. E aí, administrando bem isso daí, ele consegue fazer com que chegue até patamares um pouco maiores. Por quê? Sim. Porque a Caixa, ela faz essa antecipação de 20% e depois o engenheiro que vai fazer o acompanhamento, né, da obra, ele vai trazer a Caixa vai liberar os valores com uma planilha. Não precisa Uma medição. não precisa ir pessoalmente em todas as Vistoriar. medições, entendeu? Então, quando que a Caixa vai vistoriar? Quando estiver com 30% e quando estiver com 85%. Ah, entendi Tá? agora. Presencialmente, só nesses dois marcos, que a gente chama de marco, né? A Caixa pede esses dois marcos como presenciais. Entendi. Nos demais, é a planilha. Então, os 20% já vai estar na planilha, né? Inicialmente, naquela planilha que foi apresentada inicialmente à PCI, o engenheiro vai colocar esses 20% nas duas primeiras medições. Entendi. Tá? E depois disso, a Caixa vai trabalhar a postecipação de acordo com o que ele vai construir. Então, se ele fizer um projeto bem elaborado ali com esses 20%, ele pode até conseguir construir um pouco mais sem ter que dispor do dinheiro dele. Se não, sim, aí ele vai precisar investir mais 10%, aí vai lá na próxima 30%. medição, aí depois dependendo da medição, a Caixa vai fazendo as liberações. E ele tem uma obrigatoriedade de fazer isso mensalmente ou não? Ele faz de acordo com a evolução da obra dele? Essas medições e esses aportes? Tá, as medições, ela vai de acordo com o cronograma. Então, se o cronograma não tem um prazo, tá? É no mínimo de um mês. Agora, ele pode postergar, e aí o que vai acontecer é a Caixa acompanhar nas medições. Então, vamos dizer que ele tem um tempo de construção, né? A Caixa permite que você faça uma construção de 3 meses até 24 meses. Então, se na sua planilha você colocou que você vai construir em 10 meses, então você vai ter que ter essa evolução durante 10 meses. Entendi. Entendeu? Então, isso é acordado, digamos assim, antes, na primeira planilha, é isso? nessa planilha chamada PCI... Que o contrato, vai no contrato isso? Por exemplo, você tem até 24 meses, você falou, né? Isto. E ele vai fazer uma planilha lá, ele coloca lá que a obra dele vai durar 24 meses, ou ele já fala, olha, vai durar 20 meses, ou 18 meses, ou 12 meses? Sim, na planilha, essa planilha, ela já vai ter toda a apresentação de como que vai ser, de todas as etapas, quais os percentuais de cada etapa e quantos meses vai durar essa construção. Então, o cliente pode escolher até 24 meses, mas a média geralmente fica em 12 meses de construção, né? Tá. Então, na planilha, ele vai apresentar esses 12 meses e aí, de acordo com o andamento, ele vai ter que, em até 12 meses, ele vai ter que se programar para sair os percentuais de cada etapa da obra. Eu entendi, Entendeu? da planilha, né? Isso. E isso é variável ou não? Por exemplo, ele coloca 12, ele tá fazendo em 16, ele atrasou um pouco ali o percentual. Isso pode acontecer? Pode. E aí ele vai receber, teoricamente, quando ele cumprir cada etapa, né? Mas pode ser que tenha algum problema de atraso na obra. Isso é comum. Pode acontecer. Só que aí o engenheiro, né, ou o responsável técnico, ele vai ter que fazer uma reprogramação. Então tá? tem que te avisar, tem que comunicar. Tem que comunicar à Caixa. Entendi. Tá? Se ele sair daquele padrão que ele acordou lá no início, ele tem que fazer uma reprogramação.
a Caixa permite sim, tá? Então ele faz uma reprogramação, ele viu que atrasou, choveu muito, ou teve algum problema lá na obra, ele faz a reprogramação, envia para a Caixa verifica a viabilidade e dá continuidade. Aí não tem problema. Ah, entendi. Legal. Só não pode passar dos 24 meses, né? E enquanto ao restante, antecipou a obra. De repente eles conseguiram, ao invés de 12 meses, conseguiram reverter aí 9, 10 meses uma obra. Maravilha, libera. Aí vai liberando o crédito. Vai liberando Porque, de acordo com essa reprogramação. Por exemplo, corre o risco de ele ter o recurso e ele falar, bom, não vou ficar dependendo aqui da medição. Porque se ele coloca o recurso dele, depois ele recebe também, né? Sim, Tá. porque ele que vai administrar, né? Tá. O dinheiro do financiamento, ele entra na conta do proponente, ele entra na conta do cliente que fez o financiamento. Então, vamos supor que você contrate uma construtora para fazer a sua construção. Então, você vai ter que repassar o dinheiro para a construtora e ela vai fazer o serviço dela. Mas tudo vai passar pela conta de quem fez o financiamento. Entendi. Né? A administração é dele. De repente, ele quer antecipar isto, tem recursos próprios para caminhar também, não tem problema. O importante é seguir no cronograma, ele ter as apresentações de acordo com a PLS, né, que é uma planilha que vai apresentar mensalmente, ou de acordo com a viabilidade da obra. E aí, lá no final, como que acontece? Quando chega a Caixa ela vai reembolsar até chegar nos 95%. Depois disso, ela segura esses 5% finais para que o cliente faça o registro, né, da obra, documentação de construção, faça a averbação da construção no terreno, ele deixa de ser um terreno para ser o imóvel, né? Aí está com a construção averbada, aí a Caixa começa assim, aí paga os últimos 5%, e aí sim começa a debitar da conta do cliente a parcela cheia. Porque durante toda essa fase de obra, o cliente ele só paga os juros do valor que for sendo liberado, de acordo com a liberação e a construção. Então, não amortiza-se dívida durante essa fase de obra, né? Ele vai pagar juros e aí a amortização vai ser feita a partir do momento que o imóvel já esteja realmente ali averbado na matrícula e o terreno deixou de ser um terreno e passou a ser um imóvel. Um imóvel, uma casa, né? Isso, uma casa. Agora, eu fiquei com uma dúvida referente ao... Digamos que o cliente financia o imóvel, o terreno, financia o terreno e vai financiar a construção. É um contrato ou são dois? Um do terreno? Não, apenas um. É um só. Tá, beleza. Vou fazer uma conta aqui redonda para facilitar. Tá bom. R$1 milhão é o terreno. Tá. O terreno custa 1 milhão, então a Caixa vai financiar 800 mil do terreno. Do terreno. Então 200 mil ele tem que pagar com recurso próprio, né? Isso. Vai lá, pagou lá, a Caixa paga os 800 pro proprietário atual, o cliente paga, por exemplo, eu, construtor, paguei os 200, beleza, aí o vendedor saiu da jogada. Isso. Aí vai ficar eu e a Caixa Econômica Federal. O terreno está resolvido. Certo. Aí nós vamos começar a obra. Referente aos juros, eu vou pagar uma parcela desses 800 mil, eu financiei 800 mil até o momento, né? A Caixa deu 800 mil. 80% do terreno. Isso. Eu já começo a pagar a prestação desses 800 mil ou só depois que a casa está pronta que eu começo a pagar a prestação de fato? Quando você falou dos juros, eu fiquei confuso. Juros da obra ou juros do terreno? Isso, é assim, o terreno, ele entra na fase de obra como se fosse... não o financiamento em si, somente juros. Então, ele só vai amortizar realmente terreno e construção lá no final. Depois de pronto. Depois de pronto. Então, durante a fase de obra toda, você vai pagar juros dos 800 mil do terreno e mais os valores que for sendo liberado para você de acordo com as etapas da obra. Então, 800 mil do terreno, mas vamos imaginar aqui 500 mil no primeiro mês de obra. Então a parcela vai aumentando de acordo com o recurso que ela vai liberando. Isso mesmo. Então no primeiro mês vão ser os juros somente dos 800 mil, no segundo já vai agregar o valor dos 20% liberado da obra. 800 mil do terreno, mais o que foi liberado da obra. E assim vai sucessivamente até que se feche a conta ali no final, né? Construiu totalmente, já tá naquele momento lá que pagou INSS, já tá tudo ok.
aí a Caixa foi para o cartório, viabilizou toda a averbação daquela construção, aí que vai o montante, tanto do terreno quanto da construção, é que começa a se amortizar da dívida. Aí vem o valor total mesmo, que é a parcela maior, né? Isso, aí a parcela cheia, que a gente costuma dizer, Cheia. né? Que é a parcela da parte de juros mais a parte de amortização da dívida. E nesse momento ele pode ser que você consiga vender a casa, né? Sim, Pode acontecer, que eu acho que é o mu- comum. A casa está pronta, é mais fácil vender do que uma casa sim, em obra, do que um terreno, do que um projeto. é verdade. E aí pode ser que você não comece nem pagar a prestação, porque aí passa pro. Aí nesse caso, como funciona? O próximo proprietário pode financiar algo que está financiado já? Pode. Isso que o pessoal tem utilizado fica meio muito esse confuso. recurso, né? Porque existe o interveniente quitante, né? Que significa esse nomão aí, né? Você fez o financiamento da obra, construiu, passou a ser um imóvel financiado. Lá no final, né? Depois de 10 meses, 12 meses, 24, quanto vocês escolheram, o imóvel, ele passou a ser um imóvel. Aí o imóvel está financiado. Então, todo imóvel financiado é possível você vender com aquele financiamento. Porque o interveniente quitante, o banco que está financiando vai quitar a dívida desse que está financiado. Pode ser qualquer banco, no Qualquer caso. banco, tá? Depois de concluído, qualquer banco. Então eu financiei sempre com a Caixa, com a construção financiada, só a Caixa que faz. Então eu tenho essa construção aqui com a Caixa, mas eu tenho uma aprovação no Itaú, o Itaú, com o interveniente quitante, compra a dívida da Caixa. Paga lá a Caixa, Pagou a aí Caixa, ele fica com o financiamento do Itaú. liberado todinho lá para o nome dele no Itaú. Aí, daqui um ano, ele pretende vender aquele imóvel. Então, a gente tem um financiamento da Caixa aqui, a Caixa vai lá e compra com o interveniente quitante aquele financiamento que ele tem com o Itaú. E assim sucessivamente, todos os bancos conseguem fazer essa operação, né? Só que somente após o imóvel pronto e registrado lá na matrícula. Com a Bits, né? Tudo Com a certinho. BITS, tudo ok, aí é possível. Entendi. Durante a obra, o que os investidores têm feito é o seguinte: quem está construindo com o intuito de vender, né, de construir para vender, ele já vende ali durante a obra e aí só espera o imóvel ficar pronto para poder fazer essa transferência para o nome da outra pessoa, né, o financiamento passar para o nome dele. Ele faz um contrato de negociação entre eles, né? Sim. Só que aí oficialmente, só depois de pronto. Só depois de pronto. A não ser que seja vista, por exemplo, ou não, existe a Não. possibilidade de ele ir lá e quitar, não? Não, a Caixa não permite. Ah, É tá. só depois da construção concluída. Então, uma vez ele feito um contrato de construção financiada, ele só pode quitar depois de pronto. Depois de Então, pronto. ele fica ali, durante aquele processo, ele tem que concluir o processo. Sim. Isso eu não sabia. O que pode fazer? Vamos supor, a pessoa vai comprar, tem um recurso lá para comprar à vista, né? Então, o que vai acontecer? Ele consegue antecipar a obra, né? Então, faz uma reprogramação de antecipação. Eu coloquei no cronograma de obra 12 meses, mas eu acredito que com esse recurso novo que nós temos, a gente consiga, em 8 meses, concluir. Então, você consegue antecipar. Mas aí com o recurso próprio do cliente, né? Com recurso próprio do cliente. Não, aí a Caixa vai adiantar o dinheiro, né? De acordo com as etapas lá. Isto, aí a Caixa vai antecipar os valores, constrói-se mais rapidamente. Sobrou dinheiro, você não precisou todo o dinheiro da Caixa, aí vai utilizar aquele recurso para amortizar a dívida que você fez com a Caixa, aquele financiamento, amortiza-se, e aí, mas tudo isso depois do imóvel pronto também, entendeu? Entendi. Então, durante o processo de o imóvel estar em construção, não pode, fica meio que amarrado com a Caixa Econômica Federal. Fica. Entendi. Mesmo que o cliente, por exemplo, financiei lá, o terreno foi 800 mil, né? Financiei 800 mil, já peguei mais 500 mil da Caixa, dá 1 milhão e 300. Sim. Não, eu quero pagar esses 1 milhão e 300 e já tem um comprador aqui, eu peguei 1 milhão e 300, quero te devolver. Não, tem que esperar construir, terminar, aí você vai lá e quita, é isso? Isto, aí sim. Entendi. Não, mas aí com esse recurso é o que você falou, ele pode adiantar a obra. Sim. Aí é algo que tem que ser acordado entre quem está construindo e quem quer comprar, né? Aí faz um contrato e aí, depois de pronto, vai lá e quita com a Caixa, né? Quita, e aí já fica no nome da outra pessoa. E o construtor que fez aquele financiamento, quitou aquele financiamento, ele pode recomeçar, faz um novo financiamento,
Que ele já tem já passou pelo processo. Já sabe do processo, já tem um rating legal lá na Caixa, a Caixa viu que ele construiu, que pagou, relacionamento legal, e aí a Caixa faz um novo financiamento para ele, né? Tá. Até alguns meses atrás, a Caixa estava limitando muito construção financiada para um CPF por vez, e se você tivesse financiamento ativo na Caixa, ela não permitia que fizesse a construção financiada, né? Só que ela mudou. Hoje, mesmo que você tenha um financiamento habitacional com a Caixa, você pode fazer a construção financiada também, desde que você tenha capacidade financeira, ela não vai se importar. Porém, é um por vez. Então, enquanto você estiver construindo, você fica com aquele financiamento. Quitou, você pode voltar e fazer novamente. Ah, sempre um por vez. Um por vez. Para CPF. Por CPF. E faz também para CNPJ ou não? Não. Aí que eu falei que é um preparo, né? Que muitos construtores têm feito o quê? Eles têm se juntado, os sócios, né? Se juntam os CPFs, né? Para poder financiar valores maiores. E aí eles vão alimentando a construtora deles ali com os valores que vão entrando desses financiamentos, eles vão alimentando ali, vão construindo uma movimentação com a empresa para que ela possa se preparar para um GERIC futuro, né? Então, muitos construtores começam com a construção financiada, primeiro para terceiros, depois eles mesmos constroem e vendem, e aí eles vão tendo um faturamento bem legal ali para poder apresentar para a Caixa e lá na frente ele partir para um GERIC, né? Aí porque o GERIC, ele consegue ter financiamento por empresa, por CNPJ. Isso, né? aí o GERIC é por CNPJ e ele constrói acima de 12 unidades, né? Construção financiada é um imóvel só por vez, tá? E CPF. O GERIC, ele permite que tem que ser somente CNPJ, ele permite que a pessoa construa e venda aí, faça associativos, né? Plano empresarial, aí de acordo com o que ele tem. O sonho de todo construtor é ter uma construção aí de Minha Casa Minha Vida, né? De trocentos imóveis aí, se possível, né? Verdade. Então, assim, se ele quiser financiar um condomínio de 4 sobradinhos, não é possível. Tem que ser apenas um. Um por vez. Ah, para construir 4, ele vai ter que ter 4 CPFs distintos. E 4 financiamentos, 4 financiamentos distintos, e aí ele toca aquelas 4 obras. Mas não tem como um CPF só fazer vários de uma única vez. Tá. E qual que... Existe um limite de valor? Ou é de acordo com a renda? Se ele tiver renda, ele financia 10 milhões? Sim, de acordo com a renda, 10 milhões, 20, o valor que ele comportar e que ele tiver não interesse. Tem limite não para tem o limite. CPF, desde que ele tenha renda para isso. Isso, sempre com a renda. E a Caixa, ela é um pouco conservadora na parte de renda, né? Então, renda para a Caixa tem que ser ou através de holerite, com um CLT, né? Ou um funcionário público, ou então o imposto de renda com os extratos bancários. Então, nós preparamos muito agora nesse primeiro semestre os empresários para estarem preparados para o financiamento. Porque no imposto de renda, o empresário pode declarar a renda tributável, né, através do Prolabore, que ele recebe e tudo mais, e também ele pode declarar a renda não tributável. Porque a partir do momento que ele já pagou os tributos da empresa e pode declarar na pessoa física dele o não tributável da empresa, aquilo ali cresce e acrescenta muito na renda, né? Então, nós trabalhamos muito, a gente treinou muito o pessoal para preparar o imposto de renda, que foi até ontem, né? Até ontem da Caixa Agora, aceitava. Quem não fez até ontem, só daqui a um ano. Só daqui a um ano. Esse processo. Isso mesmo, esse processo. Ou o empresário que não declarou o imposto de renda, ele pode apresentar um Prolabore. Né? Então, ele apresenta o Prolabore, mais a movimentação bancária para mostrar que realmente ele tem aquela capacidade, aquele movimento, e também tem a aprovação. Ah, entendi. Né? Então, vamos lá. O cara não... Vamos falar assim, o português claro, o básico. Não pode ter restrição, né? Sim, não pode ter restrição. Aí é casado. Aí automaticamente entra a esposa ou vice-versa, é isso? Então vai lá, puxa o CPF da pessoa física e puxa o CPF da pessoa lá, se é casado, certo? Aí só o marido tem a renda. Só o marido tem a renda. Aí ele não declara o imposto de renda, ele pode fazer um Prolabore e junto com o Prolabore, tem uma renda, por exemplo, de 50 mil reais. Prolabore.
Aí você pede o extrato, é isso? Isto, Extrato pessoa física ou extrato jurídica? pessoa física. Que é o CPF dele, né? Aí você Isto, vai olhar o que tem de entrada lá. E isto. aí você bate com o Prolabore, é isso? Isso mesmo. Então, vamos supor, ele apresentou um Prolabore de 50 mil reais. O que a Caixa quer saber? Se passou os 50 mil reais ali mensalmente Naquele naquela CPF. conta. No CPF. Então, para bater, realmente, ele tem essa E quantos movimentação. meses são que precisa? 3 meses. Nos últimos Nos 3 últimos meses. 3 meses. Aí puxa lá. Você consegue dar um exemplo, por exemplo, mas assim, o terreno custa 1 milhão. Hum, Como que ele vai saber quanto que ele vai financiar da casa? Ele já tem que ter um projeto? não. Ou você parte pelo, vamos ver quanto você tem de capacidade, é isso? Isto, a gente parte pela capacidade. Ah, Tá? Então, entendi. a gente faz o inverso. Pra já deixar aprovado. Aprovado. Porque quando chega no engenheiro, se o engenheiro não tem ideia de valores, acaba se perdendo, não sabe se aquele projeto. Quantas vezes o engenheiro tem que fazer, revisar um projeto, Pra se enquadrar naquilo. não é? Então a gente Entendi. já faz o contrário, a gente já faz um trabalho aqui bom para quem vai fazer, para quem vai ser o técnico ali, o responsável pela obra. Por quê? Porque nós já vamos passar para ele qual o valor aprovado. Ele não precisa nem saber onde ele vai ter o terreno. Não, não. Aí Ah, depois ele vai entendi. fazer a busca, né? Então vamos Entendi. supor, às vezes a pessoa, quem não faz financiamento não tem ideia, né? Não. Quem sabe, nós sabemos, mas quem não sabe, às vezes a pessoa tem uma renda super legal, mas não sabe a capacidade que ela tem financeira para financiar, né? Então a gente faz o inverso. Uma renda de 50 mil. Quanto que você consegue aprovar para uma renda de 50 mil reais? Aí nós vamos fazer essa inversão e vamos falar para ele, é possível isso. Qual o valor que você pretende? Aí, é claro que às vezes aprova um valor para ele que ele fala, não, para mim isso aqui é muito, eu quero menos, né? Então a gente vai adequar num primeiro momento para o valor que ele pretende, né? Ou muitas vezes ele tem ideia, olha, eu quero financiar um imóvel de 2 milhões. Então, como que eu faço para financiar? Então, nós vamos fazer análise já pelos 2 milhões, que é o valor final do imóvel, tá? Ou se ele não tem ideia de quanto que vai custar aquele valor finalmente, a gente coloca um pouco a mais do que o que ele pretende pagar de terreno e quanto que ele pretende construir também. Então, a gente vai... eu gosto muito de fazer uma reunião online com o cliente, tá? A gente fecha lá uma call com ele para que ele possa entender o processo todo e depois a gente conversar para entender qual é a ideia dele, o que ele pretende. Então, a gente vai ajustando de acordo com a necessidade, com o perfil do cliente, né? A gente faz um trabalho bem personalizado, né? Bem exclusivo. Então, eu marco a reunião, a gente vai lá, explica todo o processo e já começa a dar ideias, né? Olha, é possível fazer isso e aquilo. Então, quando a gente faz a avaliação, ele já tem essa ideia desse montante do que ele pretende realmente fazer. Entendi. Então, eu tava com uma dúvida aqui. É, Qual que é o prazo máximo que ele pode financiar? Por exemplo, nesse caso aqui, ele tem 24 meses para construir. isso. 24 meses é depois que já assinou o contrato ali, né? Porque tem um processo ali de aprovação e tal. Então, quando ele começou a obra, 24 meses, né? Até 24 meses. E até quantos meses ele pode pagar? É como um financiamento normal, até Tem- 420 meses. Nossa, agora é Até 420? 420 meses. Então, vai depender da idade dele. Se ele Ah, tiver uma tá. idade aí, que eu digo que até 1980 ainda é possível, né? Quem nasceu em 1980 Já para cá ainda dá começa. 420. Para baixo vai diminuindo, Aí né? 360 meses. Ou ele 360. escolher 200 meses, ele escolhe. O que a gente faz é sempre avaliar no prazo máximo permitido para ele conseguir financiar o máximo e pagar uma parcela menor, né? Entendi. Porque o que a gente fala de um financiamento? A inteligência do financiamento, João, é a pessoa que está o quanto antes, né? Sim. Naquele momento ela vai pegar tudo que ela precisa, com uma parcela menor, e ele vai, depois sobrou um recurso, ele vai e amortiza. Então, na amortização, ele pode diminuir o prazo. 420 para mim é muito. Vamos diminuir, 360, vai diminuindo de acordo com o valor que ele vai amortizando. Ou também, estou um pouco apertado com essa parcela e tal, mantém o prazo e reduz a parcela. Né? Então, tem essas possibilidades aí para que a pessoa tenha essa vislumbre, né? Os maiores valores, o valor que ela realmente vai começar e terminar a obra. Porque a ideia dessa construção financiada é, naquele prazo ali do cronograma, a casa dele estar totalmente finalizada. Então, com a parte
de elétrica, hidráulica, pintura, Acabamentos. acabamentos, a piscina, a jardinagem, tudo isso inclui no financiamento, né? Um ofurô, a parte de placa solar, energia solar, tudo isso, né? E a Caixa tem defendido muito essa parte de sustentabilidade, então tudo que você fizer no projeto para sustentabilidade melhor, né? Então, tudo isso está incluso no financiamento. Então, o que você vai ter no final da obra? A sua casa prontinha e você vai ficar com o financiamento mensal, porque você vai pagar a sua parcela, mas sua casa tinindo, né? O que não inclui no financiamento da construção financiada são os móveis, né? Entendi. São os móveis. Porque aí pode tirar ou não é algo físico, né? Isto. Porém, eu tenho muitos clientes que eles fazem um cronograma tão redondinho, tão perfeito, que ele consegue economizar para ainda incluir os móveis dele no recurso. Por quê? O recurso vai entrar na conta dele. Ele vai fazer o que ele quiser com o dinheiro. Sim. Né? Tanto que lá no final ele tem a obra construída, ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro. Então, muitos clientes, eles economizam e conseguem incluir, inclusive, os móveis. Legal. E quantos CPFs pode incluir nessa para poder juntar renda? Ótimo. A Caixa é um dos únicos bancos que permite várias pessoas financiando. Os bancos, normalmente, em qualquer financiamento, só podem ser 2 pessoas financiando. Na Caixa, não. Seja no financiamento de um imóvel usado, novo, ou na construção, a gente pede em torno de 4 pessoas, né? Mas se tiver mais, a Caixa também permite. Mas nisso a gente sempre conversa com o cliente para entender, né? Mas e aquela questão de ser casado, por exemplo? Quando é casado, já entra 2. Já ou entra não? 2, sim. Mesmo que o outro não tenha renda, elas estão usando 2 CPF. Sim, já Por considera exemplo, 2. eu tenho um sócio, eu sou casado, ele também, já são 4 São pessoas. 4 pessoas, aí pode financiar as 4 pessoas. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí são 3 sócios, 3 casados, aí são 6 pessoas. E pode ter os 6 Também aí. é permitido. Eu não fazia ideia. Eu achava que era 2. Eu falo que a Caixa ela é bem eclética. Antes, você tinha que se casar para poder fazer o financiamento. Então, não permitiam que pessoas solteiras financiassem. Não sabia disso. Sério? Tinha que fazer... Eu, como tenho bastante tempo aí, trabalhei mais de 20 anos na Caixa. No começo, lá para os anos de 99, 2000, assim, quando você fazia financiamento, você tinha que... Perguntar, você é casado? Eu não sabia disso, nunca ouvi falar nisso. A pessoa não é casada, você tinha que fazer a união estável dele, ele assinava um termo de união estável. Então você casava. Tá. Se você, sim. Vamos dizer assim, né? Mas se a pessoa não tinha um parceiro, não podia? Não, ela podia fazer sozinha. Entendi. Não, tô dizendo assim, ela tinha que fazer ou sozinha, entendi ou agora. se ela tivesse que compor renda com alguém, teria que ter casado. tem que ser casado. Caramba, então 2 amigos, por exemplo, não poderiam financiavam. Ou se casasse. Ou então casavam. Caramba, então hoje, cara. a Caixa, ela permite que 2 amigos financiem. Entendi. Ela permite que um casal, 2 mulheres financiem, 2 homens financiem, entendeu? Sem os 2 solteiros, ok, a Caixa não vai querer saber se é casado. Podia. Antes não. Então, facilitou muito a vida e as pessoas ainda têm essa ideia de que não se pode, entendeu? Então, podemos financiar um casal e mais o pai e a mãe de um deles, compondo renda. Podemos financiar 2 amigos, podemos financiar sócios, né? A única coisa que é o que você já falou. Se a pessoa for casada, o cônjuge vai fazer parte do financiamento também. Já né? entra automaticamente. O cônjuge já entra automático. Agora, a pessoa, é um casado e um solteiro, vai um casado com o cônjuge e o solteiro vai entrar normal ali no financiamento também, né? Vai ser parte ali vai ser dono também da propriedade. Entendi. Legal. São alguns detalhes, né? Que quando você não sabe, você fica perdido, mas por isso que é importante contratar um especialista, né? Com certeza. E hoje você trabalha específico na construção, mas se alguém quiser, por exemplo, financiar um apartamento ou uma casa, você também faz? Sim. Mas você é especialista em construção financiada, é isso? Isso. Mas você também faz o outro tipo de financiamento? Fazemos sim. É assim, o correspondente da Caixa, ele tem acesso aos sistemas da Caixa. Então, nós avaliamos o cliente, nós fazemos liberação de fundo de garantia, a gente acompanha, faz solicitação de engenharia, a gente faz todo esse processo. Então, nós atendemos o imóvel novo, usado,
casa, apartamento, seja na praia, na cidade, nós atendemos todo esse público. Porém, nós percebemos que o mercado era muito escasso de correspondentes que tinham conhecimento na construção financiada. Então, nós abraçamos tudo que nós já fazíamos, né, de imóveis novos, usados, tudo mais, nós nos especializamos também na construção financiada. Então, na construção, eu digo assim, que a Caixa tem uma modalidade que é para curtíssimo prazo, que nós chamamos de home equity aí no mercado, que é imóvel com garantia. Então, você tem um imóvel quitado, você não precisa fazer essa parte de construção que precisa de projeto. O que você pode fazer? Coloca seu imóvel como garantia e a Caixa vai disponibilizar o recurso todinho na sua mão, lá na sua conta, e você vai usar eles. A Caixa não vai querer saber qual a destinação. Então, esse é no curtíssimo prazo. Nós, correspondente, fazemos. Num segundo momento, a pessoa tem um tempo, ela está pensando ainda em construir, tem um tempo, nós fazemos o consórcio da Caixa. Então, o consórcio da Caixa é um dos únicos que se permite construir sem ter que colocar outro imóvel como garantia. Então, isso também é maravilhoso. A gente também trabalha com o consórcio da Caixa, e que é mais Mas longo aí é prazo. aquele sistema, né, de contemplar, né? Isso, por isso que eu digo, é longo prazo, né? Não tem juros. Aí não precisa de garantia do terreno, por exemplo. Não vincula, ele compra o que ele quiser. Não, é assim, a Caixa, no consórcio, ela só permite construir. Ela não permite comprar, construir. ou é só terreno, ou é só construção. Ah, não dá pra fazer os dois. Não dá para fazer os dois. Então, que é diferente da construção financiada. Mas se a pessoa já tiver um terreno, ela pode fazer o consórcio, que aí o terreno vai ser a garantia. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então, isso é mais a longo Ou se prazo. for só o terreno, ao contrário também. Então, de qualquer forma, entra a garantia. Isto. Entendi. Agora, quando o cliente tem um pouco mais de... Não tem imóvel quitado que possa entrar como garantia e não tem o tempo, né, ele não quer esperar para ter um consórcio, contemplar e tudo mais, aí nós temos a construção financiada, que tem todas essas modalidades que eu falei. Pode comprar só terreno, pode comprar terreno e fazer a construção no mesmo financiamento, ou se ele já tiver o terreno, ele pode simplesmente utilizar para fazer a construção, né? O terreno entrar quitado já com a garantia aí dos 20%. Entendi. Então tem o consórcio, aí tem construção financiada e também tem o financiamento comum mesmo, né? Que é o... Já tem o imóvel, já sei qual que é o imóvel e aí vai lá e financia, Já vai, né? financia e Aí já é compra o imóvel 80%, pronto. né? Sempre. Isto. Hoje a Caixa financia até 80% no SBPE, né? E tanto imóveis novos quanto usados. E no Minha Casa Minha Vida, a Caixa mudou algumas regras, sempre tem regras aí que tem alterações. A Caixa agora no imóvel usado, no Minha Casa Minha Vida, a Caixa está financiando de 80% a 70%, dependendo da renda, mas somente para imóvel usado. Quando é novo, aí é 80% ou 90%, né, se for uma obra construída e financiada pela Caixa. Ah, se a obra já é um apartamento, por exemplo, uma casa, mas se é com um proprietário direto, aí... Aí varia, de acordo com a renda, varia de 70% ou 80%. Aí entra como usado já, né? Porque pertence a alguém. Isto. Ah, tá. Esse 70 diminuiu, então? Faz um mês, praticamente, que começou. Eu nunca tinha ouvido falar 70. Passou agora a ser 70%, Vai depender da que renda. foi uma forma do governo apoiar as construtoras para vender mais imóveis novos, né? Entendi. Porque aí o imóvel novo manteve, né, de 80% a 90%, e os usados diminuiu de acordo com a renda. Então, 70% a 80%. A 80%, dependendo da renda. E já muda bastante, né? Porque nós estamos falando de 10%, às vezes muda incentiva bastante, mais, né? Porque quando a pessoa vai comprar um imóvel, a parte mais difícil é a entrada, né? Então, pode-se usar o fundo de garantia como entrada, né? Mas a pessoa que não tem fundo de garantia, para ela dispor de 30%, é mais complicado, né? Mas aí chama a gente, nós estamos aí para orientar, né? Estamos no Instagram, se puder nos seguir no Stanza e Rauzi Caixa Aqui. Esse é o nome da empresa, É o nome da empresa. É legal falar sobre a logo Caixa Aqui, que é a logo dos correspondentes. Então, sempre que tiver essa logo Caixa Aqui, você pode buscar o correspondente da Caixa. É uma garantia, é uma empresa que a Caixa apoia e que ela disse assim, esse pode ser meu parceiro, ele é meu correspondente, ele responde por mim, é autorizado pela Caixa. Então, sempre que tiver Caixa Aqui,
é o correspondente da Caixa atuando e podendo atender dentro de todas essas modalidades aí. Então, assim, se eu tenho, por exemplo, aqui em Alphaville, eu tenho lá um terreno, quero construir. Tenho não, sei qual que é o terreno, quero construir uma casa para vender. Tá. Então, o primeiro passo é não ir atrás do terreno. Primeiro vai lá e já deixa o seu financiamento aprovado para você saber sua capacidade, né? Isto. Ah, João, conseguiu, você tem aqui, você consegue financiar 2 milhões. O Ótimo. terreno custa 1 milhão, você vai ter só 1 milhão para construir. Ou seja, uma obra que vai custar 2 milhões, você precisa ir atrás dos outros 1 milhão. Isto. De recurso próprio, né? Isso mesmo. Legal. E você começa a pagar a partir do momento que você assinou o contrato, você começa a pagar referente aos 80% do terreno. Apenas os juros, né? Aí a prestação você só vai pagar no final. Isto. Então, assinou com a Caixa o primeiro mês, você já Vai começa ser a o pagar do a parte do terreno. terreno. E vai começar, e o restante você vai pagar só os juros, né? De acordo com o andamento da construção. Finalizou o cronograma da obra ali, fechou, entregou o imóvel pronto e já registrado no cartório de imóveis, que é o imóvel, aí a Caixa começa a debitar a parcela cheia, que a gente costuma dizer que é juros mais amortização, para que você consiga amortizar já seu saldo devedor. Legal. Bom, é isso, né? Bastante informação, Bastante coisa, né, João? mas acaba sendo simples aí. É verdade, é isso que a gente precisa tirar, né? O pessoal fala muito em burocracia, que demora, né? Um processo desse, É uma pergunta que eu não fiz. verdade, né? Um processo desse, o mais demorado é o que está fora do poder da Caixa, que a gente diz. A gente aprova um cliente em até 2 dias, tá? Caramba. Devolvemos o processo para o cliente buscar toda a aprovação de projeto, tudo. Mas se você já tem tudo aprovado, tudo liberado, em 30 dias a gente consegue assinar esse processo, né? Então, não é um processo demorado. O que mais demora é se a pessoa não tem o projeto ainda. Aí você sabe, tem um prazo de se preparar um projeto, depois tem um prazo da prefeitura, né? Uma coisa muito importante, João, é sempre olhar, antes de comprar o terreno, olhar na prefeitura qual é o tempo que eles levam de aprovação de projeto. Na cidade, né? Na cidade, né? Porque, por exemplo, eu atuei uma época numa cidade que levava-se mais de 1 ano para aprovação de um projeto. Caramba. Aí inviabilizava a obra da pessoa, né? Sim. Então, sempre eu falo, procura primeiro a cidade para saber, ok, como que está? Por exemplo, hoje nós temos Atibaia. Atibaia é fantástico, né? Eles, em 15 dias, eles aprovam um projeto. Nossa, É rápido. muito rápido, né? Porque eles estão numa expansão muito grande ali na cidade. Então, se você sabe que tem 15 dias para aprovação de um projeto, depois tem o prazo do seu engenheiro fazer o projeto em si, né? Da continuidade do projeto hidrossanitário, projeto de execução. Entregou para a gente, se você já tem tudo preparadinho, 30 dias a gente está entregando esse financiamento na sua mão para você dar andamento na sua obra, né? Agora, tudo depende, né, dessa estrutura toda aí, tá? Legal. Mas é muito rápido, né? É desburocratizado, vamos dizer. Olha Hoje tá só, mais simples. para te avaliar, a gente precisa de 5 documentos. Eu preciso do RG ou da CNH, comprovante de endereço, da renda, certidão de estado civil, se é solteiro, é certidão de nascimento, se for casado, casamento, e imposto de renda. Acabou, 5 documentos. 2 dias já sai uma 2 análise. dias já sai a análise. Já Olha, você pode financiar e você pode financiar X. X. Já vai saber até o valor? Valor, com valor e tudo. Caramba. E aí você vai lá buscar seu terreno, né? Já tem ideia de valores para você saber por onde começar, né? Então, a ideia é essa, você buscar antes, né, o valor que você tem de capacidade e alavancar lá, buscar construir para você mesmo, ou construir para terceiros, ou buscar investidores para você construir por eles, né? E o pessoal tem desenvolvido aí uma forma de financiar, vender e tá ganhando muito dinheiro, né? A ideia é essa, ganhar muito dinheiro. Exatamente, exatamente. Muito bom, viu, Mariense? Obrigada. Então, assim, acho que foi bem explicado. É muita informação, mas da forma como ela explicou, ficou bem simples, né? Para mim mesmo, que já até entrevistei outras pessoas, né? Já fui até a Caixa, como eu te falei. Sim. Então, ficou muito claro mesmo.
E quem quiser contratar, a gente vai deixar seu Instagram aqui, né? Ótimo. É só fazer contato, que aí Isto. o pessoal lá do seu escritório acaba atendendo, né? Então, Sim. faz um atendimento tudo online, não precisa nem estar indo na caixa, não Não. precisa estar indo no escritório. Não, é no seu tempo, tudo por WhatsApp. Chame a gente, nós estamos no Instagram como stanza.hausi.caixa aqui. A Stanza e Certo. Hausi.caixa aqui. E chamou a gente ali no direct. Nós já vamos, através do WhatsApp, passar orientações. Vamos marcar uma reunião legal para te esclarecer. A gente gosta muito de ser claro, de ser transparente, de colocar, né, todas as possibilidades ali na reunião. E dali parte para a avaliação, construção, e a gente acompanha todo o processo aí junto com o cliente. Muito bom. Bom, acho que é isso. E você já explicou muito. Quer deixar uma mensagem final aí pra gente? Então, se alguém quiser, você já falou, né? Quem quiser entrar em contato, pode falar aí um pouco mais Sim. aí sobre a construção financiada. Então, o seu foco é construção financiada. Isto. Esse é o foco de cliente. Porém, Foco. você atende outros que precisar Todos. financiar. Com certeza. Então, o cliente que tem a ideia de comprar um imóvel, não sabe por onde começar, chame a gente. Nós vamos te orientar, mesmo que não seja construção financiada, como o João falou. É um imóvel usado, é um imóvel novo, não sabe por onde começar, não precisa mais ir ao banco. Gente, a Caixa criou o Caixa Aqui, criou o correspondente para isso, para que vocês possam ter um atendimento de qualidade, né? A gente procura atender com alta performance, com muita exclusividade, e nós temos aí um atendimento de alto padrão para poder atendê-los. Então, busque a gente, chame a gente aí no direct ou no celular. Meu celular é 11 97215 5768. Estamos à disposição de levar facilidade, realizar sonhos e construir o Brasil. Vamos juntos construir o Brasil. Nós estamos aqui para levar essa construção adiante. É isso aí. Foi um prazer, então, falar contigo. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, pela disponibilidade de você estar aqui. E a gente vai fazer aí algumas parcerias aí junto, espero. Que Tá bom, legal, Marinês? obrigada, João. Um grande prazer, viu? Galera, Estar com você. estive aqui então com a Marinês Cavalaro, tá? Correspondente da Caixa Econômica Federal. Beleza? Muito obrigado a todos e até a próxima.